No meio da campanha do primeiro turno, o senhor declarou apoio a Jair Bolsonaro, o candidato a presidente do partido do seu concorrente. Depois do primeiro turno, Bolsonaro deu duas declarações. A primeira, de que não apoiaria ninguém em Santa Catarina. Em outra, agradeceu ao Senhor e disse que estava torcendo para o candidato dele, que é o comandante Moisés. O fato de Bolsonaro não declarar apoio explícito a nenhum dos dois candidatos, mas dizer que torce pelo outro, atrapalhou ou ajudou a sua campanha no segundo turno? Olha, prazer poder conversar com todos os seus ouvintes, os seus leitores, dos telespectadores, uma vez que as redes sociais transmitem. Na verdade, eu fiz uma declaração de voto antevendo o que seria no segundo turno, onde teríamos o PT de um lado e o Bolsonaro do outro. Não pedi nada em troca, não pedi compromisso do Bolsonaro, não tenho nada a cobrar, pelo contrário. Entendo que é o melhor para o Brasil, fiz no primeiro turno e vou votar no segundo. E a eleição de Santa Catarina há que se decidir em Santa Catarina. Eu entendo que o Bolsonaro é o melhor para o Brasil. Nós temos que escolher o que é melhor para Santa Catarina, levando em conta as propostas, levando em conta as convicções, mas também o preparo, a qualificação, o time que vai tocar um Estado com uma agenda difícil, com uma agenda complicada, que mexe com a vida dos catarinenses, porque vai cuidar da saúde, da educação, da segurança pública. Portanto, o critério da escolha tem que ser como é em Brasília. Lá nós queremos o melhor. E não vamos confundir. O Bolsonaro tem 7 mandatos de deputado federal, tem experiência, conhece a máquina pública e sabe exatamente como precisa fazer, o que precisa fazer. Da mesma forma que no Estado, eu tenho essa condição. Tenho 3 mandatos de deputado, conheço profundamente a máquina pública, sei o que precisa mudar, de que forma fazer e quando fazer. O senhor tem feito basicamente 2 críticas ao seu concorrente, o comandante Moisés. Uma delas é a de que ele se aposentou na faixa dos 40 anos de idade e aos 30 anos de serviço. O direito à aposentadoria especial é previsto em lei federal para policiais e bombeiros da carreira militar. Portanto, não cabe ao governador alterar a legislação. E quanto aos demais servidores, o senhor tem proposta de mudança para a previdência dos funcionários públicos de Santa Catarina? A mudança já foi feita em 2015. Quem ingressar no serviço público a partir de 2015, ele vai ter uma aposentadoria, seja juiz, promotor ou coronel, igual a qualquer ser humano tem no dia a dia, com o teto do INSS. Portanto, Santa Catarina já fez o dever de casa em algo que é absolutamente necessário. Veja que o caso dele, muito embora seja legal a sua aposentadoria, mas ela traz uma questão moral que tem que ser discutida. Pode uma pessoa com 48 anos aposentar-se no primeiro dia do tempo de serviço, tendo ainda 6 anos como coronel, era tenente coronel, se aposentou com 5 mil de promoção e passa a ganhar durante a vida inteira, como coronel da reserva, 26 mil reais por mês. Se nós formos fazer um cálculo do que contribuiu e o que vai receber, vai ter contribuído com 1.200.000 e vai receber 10 milhões nos próximos 30 anos. Quem paga é a sociedade. Isso não é um ataque, isso é um processo que é legal, mas que moralmente tem que ser discutido, tanto é que já foi mudado. Esses privilegiados, ele é um privilegiado, tem que conviver com isso, porque tem o benefício, mas também tem o ônus de uma decisão que para mim é equivocada. Eu trabalho desde os 15 anos, tenho 35 anos, 37 anos de carteira assinada, de contribuição, e não penso em me aposentar tão logo. Quando você toma uma decisão de aposentadoria com 48 anos, no processo público, também se dá uma mensagem de descompromisso com o Estado, que é, no meio de uma eleição, necessário que seja levantado. A outra crítica feita pelo senhor ao adversário é a inexperiência dele e dos quadros do PSL na gestão pública. No entanto, o que a população tem pedido é justamente a renovação política. Essa não é uma estratégia perigosa nesse final de campanha mais atípica que já vivemos no Brasil? Mas daí não pode ser o Bolsonaro candidato a presidente, porque ele tem 7 mandatos. Não é experiência política. Não é um inexperiente, não é uma novidade política. Ao contrário, tem 28 anos de mandato como deputado federal, conhece a máquina pública, e o novo não é nunca ter participado da vida pública. O novo é estar disposto a fazer o rompimento que precisa ser feito, que é o que eu defendo. Nós temos que mudar completamente o processo administrativo, por isso já anunciei que vou reduzir de 1.400 para apenas 200 os cargos comissionados, acabar com toda a indicação política, fazer com que o processo seja técnico e eficiente, como também prega o Bolsonaro. Agora,
uma máquina tão pesada como é o Estado, com 100 mil servidores entre ativos e inativos, com 19 bilhões de dívida que precisam ser geridas, com um processo muito justo de questão orçamentária e fiscal. Um movimento equivocado é folha atrasada do servidor 3 meses depois. O catarinense quer correr esse risco de não ter ambulância trabalhando, de não ter policial dando proteção à rua. É como você embarcar num avião onde o piloto vai aprender a pilotar durante o voo. Isso não é possível, não pode ser um improviso. Eu, nos últimos 2 anos, fiz mais de 20 sabatinas, ouvi 300 jornalistas em transmissões ao vivo como essa, podendo as perguntas serem todas elas feitas, estruturadas, de forma a conhecer o Estado, conhecer os problemas e deixar muito claras as minhas posições. Agora, quando se inventa uma candidatura 3 meses da eleição, sem nunca ter tido nenhuma função pública relevante, sem nunca ter administrado absolutamente nada, sem não ter nenhum conhecimento do que é uma gestão fiscal ou orçamentária, como é que vai cuidar da vida de 7 milhões de catarinenses? Ela vai aprender no curso do processo. A inexperiência fez com que o Rio Grande do Sul tivesse indicadores terríveis, com salários atrasados, com processos que estão absolutamente descontrolados. Nós queremos isso para Santa Catarina? É uma decisão do eleitor. Comparar com o Bolsonaro é algo absolutamente atípico, porque ele tem experiência. Significa um rompimento, como eu também significo, mas com experiência. No caso do meu oponente aqui, é uma boa pessoa, e não tenho nenhuma consideração com relação à pessoa dele, no entanto, absolutamente inexperiente, sem nenhum preparo no que diz respeito ao conhecimento da máquina pública. A primeira pesquisa do segundo turno apontava a vitória do seu concorrente com 51% dos votos. Se não considerar os brancos e nulos indecisos, a diferença é de 59% para 41% em favor do outro candidato. As pesquisas erraram bastante no primeiro turno. Como o senhor avalia as pesquisas de intenção de votos feitas agora às portas do dia da votação? Olha, quando iniciou o primeiro Ibope, eu tinha 6%, contra 20 e tantos do Mauro, 17 do Décio, e o Moisés devia ter 2 ou 3. Na última pesquisa, o Mauro tinha 23, eu tinha 20, o Décio tinha 13 e o Moisés tinha 6. Eu acabei fazendo 31, o Moisés 29, e o Mauro ficou em terceiro. Portanto, a pesquisa ela está muito distante do que o eleitor deseja fazer, porque a decisão é dele e ele não está disposto a anunciá-la antes. Eu respeito os institutos, mas confio no dia da eleição, da motivação, no meu caso, da comparação do que já fez, da forma como age, do preparo, da experiência. E eu espero, sinceramente, poder ser escolhido para poder fazer um bom trabalho. Eu já anunciei e repito que não disputarei reeleição, porque entendo que 4 anos é suficiente para fazer um bom trabalho, e uma reeleição compromete o primeiro mandato pensando no segundo. A agenda é tão pesada que não vai haver espaço para projeto político e projeto administrativo. E a minha opção é para fazer uma administração enxuta, com muita qualificação e com muito resultado às pessoas. O tema segurança tem sido um dos mais importantes destas eleições, tanto em nível federal quanto em nível estadual. O que diferencia a sua proposta da proposta do concorrente no que diz respeito à segurança pública? Simples, eu digo o que tem que ser feito e como vai ser feito. Por exemplo, os dois dizem que tem que aumentar o efetivo. Só que eu digo como aumentar o efetivo. Porque nos últimos 5 anos você contratou 4.700 policiais. Aposentaram-se 4.300. O efetivo aumentou 400 apenas. Uma academia demora 11 meses para formar um soldado. E o Estado tem um limite máximo de 1.000 formações por ano. Nós vamos continuar fazendo a formação dos 1.000 soldados, mas além disso vamos trazer da reserva 5.000 policiais, tornando o efetivo de 10 passando para 15 mil. E como seduzir esse pessoal a voltar a ter? Uma nova remuneração, com segurança no trabalho, com segurança jurídica, com seu status funcional atual. Uma legislação constitucional que garanta que a sua aposentadoria está garantida. Agora ele vai ter a oportunidade, uma vez que ele já tem academia, tem apego à farda e tem disposição física, para que ele tenha uma nova remuneração e que seja atrativo que ele volte a trabalhar. O próprio Moisés, imagine com 51 anos, se não tem vitalidade para voltar a trabalhar. Só não volta se não quiser. Agora, querendo, vai ter a oportunidade de voltar, tendo de novo o apego à farda, o apego ao serviço público, o apego a servir a comunidade, com uma remuneração nova, porque é muito mais barato para o Estado. Nós trouxemos 5.000
policiais de volta e tem hoje disponíveis 5.631 reservistas, portanto, o número é absolutamente factível, nós vamos economizar só de academia 400 milhões e 5 anos de formação. Essa é a diferença. Como fazer e da forma como deve ser feito. Algum outro detalhe na segurança pública? O combate ao crime organizado, por 2 bilhões de reais de investimento em tecnologia, que permita a inteligência funcionar na sua plenitude, controle do fluxo de informação dos presídios e um processo de aparelhamento do Estado que esteja sempre 2 passos à frente do crime organizado. Hoje nós estamos 3 passos atrás. Fazer essa mudança se faz com prioridade e com recurso. E de onde é que tira esses 2 bilhões? Toda a receita nova que nós tivemos com o aumento da arrecadação e todos os ativos que foram realizados vão ser destinados nos primeiros 3 anos para a segurança pública, de forma que nós possamos fazer dela a prioridade absoluta para Santa Catarina. Saúde é outro tema que os catarinenses apontam como prioritário. O senhor esteve na base de apoio de um governo que deixou dívidas na Secretaria de Saúde. O que tem apresentado como solução de gestão financeira da saúde e também como propostas de melhoria do atendimento à população. Nós nunca podemos esquecer que 2016 e 2017 foram os 2 anos da maior crise econômica que o Brasil já passou, com impactos em Santa Catarina e especialmente nas questões da saúde, da educação, porque eles são percentuais da receita. Em 2015, eu fiz uma emenda constitucional que elevou de 12% para 15% o piso de gasto com saúde. Isso vai permitir nos próximos 10 anos 8 bilhões a mais de recursos. A saúde precisa de mais recursos, e estão garantidos, precisa de mais tecnologia que permita uma integração plena entre o município e o Estado, de forma que a resposta seja mais eficiente e mais barata. Agora, mesmo assim, sempre será um problema, porque as pessoas estão envelhecendo, vivendo mais, isso é uma boa notícia. E, de outro lado, o custo dos tratamentos, que são sempre melhores, com mais equipamentos, com mais inteligência, eles vão aumentando. Fazer a compatibilização de prioridades, e saúde é sempre uma prioridade porque é ligado à vida, é um exercício que nós temos que fazer, que teremos que fazer diariamente. No começo deste mês, o senhor foi acusado ao Ministério Público de enriquecimento ilícito e ocultação de patrimônio. Como é que o senhor interpreta uma denúncia desse quilate às portas de uma eleição e qual foi o tamanho do estrago para a sua campanha a divulgação dessa notícia? O PMDB de Chapecó fez uma notícia de fato, levou ao Ministério Público. Sempre que há uma notícia de fato, o Ministério Público abre um procedimento preparatório, para depois ver se existe elemento para fazer a investigação. No meu caso, o Ministério Público já arquivou porque não havia elementos para investigação. E essa notícia de fato foi feita pelo PMDB há uma semana da eleição, querendo criar um fato político. Tanto é que foi retirado do ar e o Ministério Público Eleitoral já arquivou o processo porque não havia indício nenhum. Todo o meu patrimônio é declarado, feito da forma correta e transparente. Por isso mesmo tenho muito orgulho do meu passado de nunca ter tido nenhum processo, nunca responder nenhum processo e ter uma ficha absolutamente limpa com todas as negativas apresentadas. O senhor inclusive ganhou direito de resposta no programa do PMDB. Mas depois o TSE reverteu porque era depois do prazo do período eleitoral. Sim. Mas o mérito ficou consolidado. Perfeito. E o estrago à sua campanha? Chegou a ser feito? O senhor já ganhou? Não, porque eu terminei o primeiro turno em primeiro lugar. As pessoas sabem diferenciar o que é uma denúncia de fato e o que é um processo político construído. A eleição é uma guerra e guerra tem armas muitas vezes que não são legítimas. Essa é uma delas. Mas prejuízo não houve, até porque houve um perfeito discernimento com relação aos fatos da notícia criada. Quais as propostas o senhor tem dirigidas especificamente à Foz do Vale do Itajaí, em especial a região de Itajaí, que é o segundo maior PIB do estado, e Balneário Camboriú, que é um dos maiores polos turísticos do Brasil? Olha, a maior obra de infraestrutura turística, na minha visão, é a ponte que liga Itajaí a Navegantes. Porque não é só uma ligação de 2 municípios, ela liga todo um setor turístico do lado de cá, da Foz do Itajaí, com o aeroporto de Navegantes e com o Parque Beto Carreiro. É um equipamento turístico vital para Santa Catarina, como um todo, no que diz respeito à sua estrutura de turismo, e nós vamos implementá-lo, desenterrar um trauma que existe de uma obra necessária, absolutamente viável economicamente e que absurdamente não é feita. Eu, para essas ações, sou contundente. Nós vamos fazer ela nos primeiros 2 anos. E ela vai ser precedida por um processo onde nós vamos conhecer, junto com as comunidades, junto com o projeto que a Nova Anfre fez aqui, em termos de mobilidade, em termos de construção de um ambiente onde o turista se sinta muito valorizado.
A região de Itajaí e de Balneário estão passando a ser o principal destino turístico do Brasil. Nós temos que compreender isso como necessidade de investirmos em infraestrutura. E para mim a ponte é o primeiro passo da demonstração dessa prioridade. Esta eleição tem tido uma característica de violência e incitação ao ódio. O que o senhor tem indicado, orientado aos seus eleitores nesse sentido? Graças a Deus, isso é no Brasil. Aqui em Santa Catarina, nós não tivemos no primeiro turno, nem no segundo, nenhuma ocorrência de incitação, tampouco de violência ou de homofobia praticada. Não é compatível com Santa Catarina, com o que nós acreditamos e com o que nós pensamos. E nós temos que continuar com essa matiz, né? Respeitar o diferente, entender que cada um tem o direito da sua manifestação e exercer a mais absoluta democracia, permitindo cada um a sua liberdade de manifestação, respeitando-se sempre as questões legais. Aqui no Estado, graças a Deus, a eleição transcorreu naturalmente, sem nenhum episódio de homofobia ou de qualquer discriminação racial, ideológica ou de qualquer outra ordem.